Começa agora o programa Interação Feminina, o programa pensado em você, mulher. Reflexões, dicas, entrevistas e interação ao vivo pelo 22 99739 2852. Interação Feminina. A paz do Senhor, crente. Chegamos com mais um programa Interação Feminina. Dá um glória a Deus aí. Chegamos com mais uma segunda-feira abençoada. Segunda-feira na presença do Senhor Jesus. Eu sou a Michelle Oliveira e cheguei para te fazer companhia. Lembrando que o nosso programa Interação Feminina reprisa às 17 horas. Então você terá a oportunidade de nos ouvir novamente. Além da reprise das 17 horas, nós temos também a gravação do nosso programa lá no nosso canal do YouTube, que é o @Rádio Interativa FM 87,9. Não esquece, né, de ativar o sininho, deixar o seu like e compartilhar com a sua rede de interação. Lá no nosso canal do YouTube você também vai encontrar mais programas que vão edificar a sua vida, como Conhecimento que Transforma com o pastor Daniel, o programa Altos Louvores com o nosso irmão Vitor. Lá no nosso canal do YouTube você vai acompanhar a nossa programação completinha. Convido você também a interagir através do nosso WhatsApp 22 997 39 2852. 22 997 39 2852. E você que tem Instagram, segue a gente lá também, @radio.interativa. Pelo Instagram, você também consegue acompanhar as novidades da rádio. E então, para começar a nossa semana de uma maneira bem produtiva, curte lá, comenta, compartilha, nos segue, né? Nos sigam nas nossas redes de interação. E é isso, você não vai ficar de fora de nenhuma programação aqui da Rádio Interativa e vai fazer parte dessa família de Jesus. Para a gente começar o nosso programa de hoje, não poderia ser de uma maneira diferente, né? Vamos começar com a nossa reflexão. E o tema da nossa reflexão de hoje é no espelho. O versículo-chave está em Salmos 139, versículos 23 e 24, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende. Vez ou outra eu gosto de fazer uma reflexão um pouco mais pessoal, né? Um pouco mais voltada para a minha conduta. E refletir sobre a nossa conduta é algo muito importante, porque se trata do nosso caráter, né? E quando a gente reflete acerca das nossas atitudes, como nós temos nos comportado, né, com as pessoas que nos rodeiam, com a nossa família, com os amigos e até com as pessoas desconhecidas, a gente pode analisar, né? Assim como fez o salmista, a gente pode analisar o que nós estamos fazendo de maneira correta e também aquilo que nós precisamos melhorar para que o Senhor não se entristeça com as nossas atitudes. Eu costumo buscar na minha casa o meu termômetro de comportamento. O que seria isso? Bom, são as pessoas ao meu redor, os meus filhos e o meu esposo. Eles são o meu termômetro de comportamento. Normalmente, quando eu paro para fazer essa análise pessoal, eu pergunto a eles, né, durante a semana ou durante o mês, como eu tenho me comportado, se eu tenho agido com muita correria, se eu tenho andado muito estressada, se eu tenho andado muito irada, se eu tenho estado muito impaciente. E daí, conforme o que eles vão, né, me relatando, eu vou ponderando e tentando em Deus melhoria para dentro da minha casa através da minha vida. E isso é muito importante, né? A gente buscar esse feedback, essa devolutiva dos nossos familiares, porque eles são as pessoas que mais nos conhecem. Aqueles que moram dentro da nossa casa são, de fato, os que mais nos conhecem. Então, ao invés de você
se analisar, só se perguntar, né? O que você pode fazer para melhorar? Óbvio, isso é bom também, mas pergunta para aqueles que estão ao seu redor. Talvez você tenha dificuldade, né? Às vezes a gente participa de alguns tipos de dinâmicas, seja dentro da igreja ou no nosso ambiente de trabalho, e às vezes a gente tem algumas dificuldades de expressar 3 características positivas ao nosso respeito ou 3 características negativas ao nosso respeito. E se é tão difícil assim a gente enxergar o que nós temos de positivo ou de negativo, por que não buscar naqueles que nos amam, né, essa resposta? Através das pessoas que nos amam, nós teremos uma resposta sincera, uma resposta verdadeira. E mediante a isso, nós podemos ponderar o nosso comportamento. E através dessa análise que eu parei para fazer, né, que eu tenho parado para fazer, eu queria compartilhar com vocês. Você, por acaso, já chegou à conclusão que todo mundo que você conhece, que está ao seu redor ou faz parte do seu ciclo de interação, são pessoas difíceis de lidar? Já parou para analisar que as pessoas que estão ao seu redor são pessoas muito difíceis e que elas sempre querem estar certas e sempre querem ter razão? Bom, aqui vai uma dica. Dê uma olhada no espelho. A pessoa mais difícil de todas estará encarando você de volta. Às vezes nós lidamos com muitas pessoas difíceis, sim, com pessoas de temperamentos mais fortes. Isso é uma realidade. Entretanto, são sempre os outros que estão sendo difíceis de lidar. São sempre os outros que estão errados. São sempre os outros que são ingratos e exigentes. Bom, sob as circunstâncias erradas, eu posso ter e ser todos os tipos de pessoas difíceis que existem, incluindo alguma fera que ninguém nunca viu. Todo tipo de personalidade tem seu lado obscuro, e ele se mostra quando estamos estressados, sentindo dor, com medo, quando somos reprimidos ou se estamos deprimidos. Então, nós enfrentamos a dificuldade de lidar conosco. Analisando a palavra de Deus, eu pude observar que o rei Davi deveria ser a pessoa mais autoconsciente da Bíblia. Isso eu digo porque ele nos diz mais sobre as próprias características boas e os próprios maus comportamentos do que qualquer outra pessoa que eu consiga pensar, né? Ele se analisa e ele vai além da autoanálise. Ele pede para que Deus o analise. E que se houver algo de ruim, que se houver algo de errado, que Deus assim possa o corrigir. Será que nós temos essa facilidade que Davi teve de nos colocarmos aos pés do Senhor e pedir para que Deus nos mostre, né, as nossas dificuldades, o nosso temperamento forte, às vezes o nosso humor cítrico, ácido? Será que nós temos essa facilidade de colocar aos pés do Senhor? Inclusive, nós temos a facilidade de ouvir a resposta de Deus sobre o nosso temperamento? Quando você se pegar sendo difícil, leia o Salmo 139 e comece onde Davi começou. Senhor, tu me sondas e me conheces. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. E esteja disposto a levar o teu autoexame tão longe quanto ele levou. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. Então, esteja pronto para Deus amar você o suficiente a ponto de enviar alguém para apontar os seus modos ofensivos. Muitas vezes o Senhor não vai falar com você diretamente com aquela voz de trovão, aquela voz poderosa. Certamente o Senhor pode levantar pessoas para te apontar o seu mau comportamento. Você está preparado para receber essa demonstração de amor da parte de Deus?
Esteja preparado para ouvir críticas. Pondere antes de agir com rispidez. Seja maduro para aprender com as críticas, por mais doloroso que seja. Se olhe no espelho, sem autocomiseração, sem autopiedade, e avalie-se honestamente quanto à sua conduta, seu agir ou seu lidar com as frustrações e demandas diárias. Como cristãos, nós não podemos de maneira alguma dizer que somos assim e pronto. Eu nasci assim e não vou mudar porque esse é o meu jeito de ser. Eu sou assim porque eu puxei o meu pai. O comportamento da minha mãe é assim e eu só estou reproduzindo aquilo que eu aprendi. Bom, aí vai um novo aprendizado. Comportamento, ele pode ser construído. Comportamento, ele pode ser modificado. Então, o crente não pode usar dessa desculpa para continuar no comodismo e não se permitir ser mudado por Deus. Um verdadeiro encontro com Cristo nos traz consciência do erro, arrependimento e mudança. Se ainda não temos consciência, precisamos urgentemente pedir a Cristo a sua visitação, o seu toque e o encontro real, para que assim nós possamos mudar. E ao invés de escolhermos ser como leões prontos para o ataque, que sejamos como ovelhas mansas do bom pastor. Que nosso olhar para o espelho possa refletir de fato a intenção genuína do nosso coração, que seja agradar ao Senhor através da nossa vida, através da nossa conduta. Que olhem para nós e que não nos vejam, mas que vejam a Cristo através das nossas atitudes. Que ao errarmos, possamos reconhecer o erro. Que ao errarmos, após o reconhecimento desse erro, possamos nos arrepender e pedir perdão, sim, para as pessoas que nós ferimos e para nós mesmos. Porque nós não precisamos agir de maneira que vá entristecer o coração de Deus, ferir o coração de Deus. Nós precisamos olhar para o outro com o amor que Cristo nos mostra e nos ensina na sua palavra. Mas antes de mais nada, nós precisamos olhar para nós. E assim como Davi pediu que se houver algum caminho mau, que o Senhor venha nos mostrar para que assim nós possamos, com a sua ajuda, com o seu auxílio, modificar a nossa conduta. Amém? Que essa palavra gere fruto de mudança na nossa vida. Ficamos agora com o louvor de Vineyard Quebrantado. Voltamos com as nossas dicas. Na verdade, hoje eu não trago dicas especificamente, mas sim curiosidades alimentares. Vocês sabiam que a maçã, a cenoura e o pepino, por serem ásperos, são alimentos que ajudam a diminuir a placa bacteriana, agindo como se fosse uma espécie de detergente dos dentes? Olha aí, ó, que dica interessante. Esses alimentos, inclusive, melhoram o hálito. Então, vamos consumir mais, né? Mais maçã, mais cenoura e mais pepino. Mas eu não gosto de nenhum desses. Vamos tentar variar. Talvez a gente não esteja conhecendo uma receita, né, que possa ser usado esses ingredientes, esses alimentos de uma maneira mais atrativa, né? E para os fãs de bananas, vocês sabiam que os principais benefícios da banana são dar energia, diminuir o apetite e aumentar a sensação de bem-estar e saciedade? Isso porque a fruta é rica em triptofano, um aminoácido que faz aumentar a produção do hormônio serotonina. A serotonina, por sua vez, é responsável porque melhora o nosso humor. Para você que está borocochô, está desanimado, coma bananas. Ela vai ajudar a melhorar o seu humor. Lembrando que é todo um conjunto de uma boa alimentação, né, gente? A banana não vai fazer o milagre de trazer um sorriso imediato e espontâneo, a não ser que você esteja com muita fome e coma uma banana, que obviamente vai trazer um sorriso aos seus lábios. E para os amantes de café,
Vocês sabiam, essa eu achei muito interessante, hein? Apesar de não gostar do café, eu achei bem interessante essa aí, ó. Acrescentar um raminho de alecrim no café ajuda você a diminuir o consumo de açúcar, diminui o inchaço abdominal e melhora a memória. Que tal acrescentar, então, um raminho de alecrim à sua xícara de café? Pois é, vamos fazer esses testes, essas provas das dicas de hoje. E as informações como essas valem ouro, né? Porque fazem bem para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Nos ajuda no nosso dia a dia e ao nosso metabolismo. Bom, agora é hora da nossa interação. Participa com a gente. Manda mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 22 99739 2852. Deixa um recadinho no nosso canal do YouTube, @Rádio Interativa FM 87,9. Participa com a gente, interaja, porque hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o Tom Barros, que é terapeuta especialista em dependência química, e nós vamos abordar sobre o tema que é tão importante e de necessária compreensão. Seja bem-vindo, Tom. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Esse programa que é muito importante para a nossa região, para toda a família. Eu sou ouvinte da rádio diariamente, e a minha casa, o meu trabalho é muito abençoado e edificado pelo programa. Glória a Deus. Bom, e para a gente não perder tempo, iniciar o nosso bate-papo, nós primeiro precisamos compreender, né, o tema que nós vamos abordar hoje, que é dependência química. O que é a dependência química? Então, a dependência química, né, ela é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica e progressiva, né, crônica porque ela é de uma longa duração, né, ela é permanente, e progressiva porque ela vai aumentando com o tempo, né, ela vai crescendo com o tempo, e devido ao uso, né, cada vez mais da substância. Bom, como reconhecer que alguma pessoa do nosso círculo de convívio, seja familiar ou um amigo, está usando algum tipo de drogas? Então, normalmente dentro da família, né, o pai ele consegue observar alguns sinais que logo no início o filho ou o dependente químico ele vai transparecendo, né, que são desinteresse por alguns assuntos, a falta na escola, falta do trabalho também, troca o dia pela noite, os comportamentos já não são mais tão calmo, tão manso, já é um comportamento mais agressivo também, as respostas são mais agressivas. No caso do filho, né, a gente pode observar pela alimentação dele, se ele está se alimentando demais, descontroladamente, ou se ele não está se alimentando muito bem, porque depende do tipo de droga que a pessoa possa estar usando. Cada droga tem as suas características, né, separada ali diferente. E por falar nessas características, você falou que dependendo da droga o apetite aumenta. Sim, ou ele desaparece. Isso, exatamente. E esse é um ponto que a gente consegue perceber no dia a dia. Certo. Entretanto, muitos pais, né, isso não exime, né, o cuidado que os pais precisam ter sobre os filhos, mas também não estou aqui para justificar nem para nenhum outro tipo de comportamento quanto a isso, mas devido a algumas rotinas familiares de pais trabalharem fora, né, e não terem essa rotina tão bem ajustadinha com os filhos, existe alguma outra maneira de observar, de analisar esse comportamento? Então, como você falou, uma das coisas que vem se perdendo com o tempo, que é a família se sentar à mesa, né? A família estar junto, reunida no momento da sua refeição, né? Antigamente a família se reunia à mesa, então na mesa você tem atenção, você tem relacionamento, você tem um abraço. Então, através de um abraço, você consegue identificar se o seu filho
ou seu esposo está usando algum tipo de droga, porque você tem um olhar nos olhos do dependente químico, se ele está com um olhar avermelhado ou com um cheiro de alguma droga. Já no caso da cocaína, ela tira a concentração da pessoa. A pessoa que está usando, ela acha que ela está centrada, que ela está, né, participando dali, mas não, você consegue identificar se ela está ali mesmo presente naquele momento ali. Se ela for, no caso da cocaína, ela não quer abraçar, ela quer um pouco de distanciamento, porque a droga ela faz isso, ela te isola da família. Então esse isolamento é algo importante que a família precisa observar. E quando a gente tem essa questão de estar à mesa com a família, né, esse comportamento familiar, ali você consegue ter mais contato com o seu parente. Foi como o pastor estava relatando no culto, que uma mãe foi falar que o filho já estava usando droga já há algum tempo, né, 1 ano, e ele perguntou: então, durante 1 ano você não abraça o seu filho? Então, exatamente essas coisas vêm se perdendo, porque os pais vão se distanciando dos filhos. Casamentos, você vê que maridos chegam na sua casa, cada um para o seu canto, pega um celular, cada um busca um canto da casa, um cômodo da casa. Então, esses comportamentos é importante ser observado para que a pessoa possa, né, um codependente no caso, possa identificar e procurar a ajuda de um profissional para poder saber lidar com aquela situação. Essa fala, né, dessa mãe, por incrível que pareça, é uma fala decorrente. Sim, é muito decorrente. A gente precisa se atentar para isso. É algo que a gente família, é acolhimento. Quando você está com a família, se reunindo com a família, você está acolhendo a sua família, você está liberando amor, você está ali, tem histórias, tem experiências sendo compartilhadas. Então, nessas histórias positivas, alegres, você consegue manter a sua família ali próxima de você, evita o isolamento, né, e evita que o seu filho se aproxime cada vez mais do mundo aí afora. E se tratando desse comportamento, a gente ainda vai focar um pouquinho nisso, para que aqueles que estejam nos ouvindo ou que possam vir a nos ouvir, eles precisam ficar atentos a essas mudanças comportamentais. Sim. Né? E perceber, às vezes, a mudança de humor, né? Hoje em dia, as situações psicológicas estão tão em alta que, às vezes, sai um pouco do foco. Né? Acha que está hiperativo, acha que pode ser uma defasagem comportamental ou intelectual, e precisa se atentar também ao uso das drogas. Então, quais seriam as deficiências no caráter, né, ou mudança no comportamento que a família precisa se atentar? Então, existem alguns comportamentos, né, que vêm com a dependência química, que são a mudança de humor repentino, né, às vezes está bem e em pouco tempo ela já está deprimida, ela já está triste, ela já está falando coisas negativas, ela passa também a estar mais agressiva com o pai, ou o marido com a sua esposa também, fica mais com a irritabilidade bem mais aflorada. Então são alguns comportamentos que vão além, e esse, no caso, é quando, né, devido ao estágio que a pessoa já está chegando. Então se agravam a cada vez mais, quando ela não consegue até estar fazendo o uso com mais frequência como ela gostaria de fazer. É porque o uso da droga, ele, como você falou, né, ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Quando a gente fala, né, em palestras, o dependente químico, ele usou a primeira vez, então ele teve aquele start de um prazer, de uma alegria, de uma satisfação que a droga causa, né, exatamente, e a pessoa continua usando sempre com a mentalidade de que vai atingir aquela mesma onda que ela teve na primeira vez. Então,
E isso acontece com o quê? Acontece com a progressão. Ela vai aumentando cada vez mais o uso da droga na esperança de que vai chegar a ter aquela mesma onda que ela teve, aquele mesma onda de prazer, de alegria, mas isso a cada vez mais piorando, porque ela vai ficando também mais agressiva, ela vai querendo cada vez mais e não vai ser sempre que ela vai conseguir estar usando. E ao detectar, né, essa mudança de comportamento, quais seriam as intervenções a serem feitas? Então, é importante quando o familiar identificar que os comportamentos não estão sendo normais, não estão sendo adequados, que ela procure a ajuda de um terapeuta, um psicólogo, uma pessoa especializada mesmo com a dependência química, para poder ajudar ela entender a doença, ela entender o processo que o dependente químico está passando, os estágios que tem, né, com a dependência química, para ela poder saber lidar e saber oferecer ajuda também para o dependente químico, antes dela chegar e, sem saber, sem ter informação e conhecimento, abordar de forma errada, com julgamentos, com comparações, apontamentos. E isso acaba estragando a relação de confiança entre o familiar e o dependente químico. E como seria, Tom, iniciar essa conversa, por exemplo? Porque eu imagino a situação de uma mãe, né, Sim. que... vamos projetar aqui uma família fictícia, Certo. onde os pais trabalham, Sim. né? Vou colocar aqui uma família de classe média, Sim, sim. né? Onde os pais trabalham, os filhos estudam normalmente, como dizem as famílias, né? Como costumam dizer, dão de tudo dentro da possibilidade para os seus filhos, né? Acompanham o desenvolvimento de seus filhos, e aí descobre-se que o seu filho ou a sua filha é um usuário de droga. Como abordar sem sair de si? Então, é uma boa pergunta, né? Nesse caso, é importante preparar um cenário, né, para poder você abrir essa conversa. Tem que ser uma conversa muito franca, né, com o dependente químico, mas de uma forma que você mostre que você está ali apoiando o dependente, que as escolhas que ele está tendo ali naquele momento, né, que ele está da dependência química, estão erradas. Mostrar a ele, você pode até trazer coisas positivas, né, de comportamentos que ele tinha, de experiências familiares e que está se perdendo, mas que seja preparado um ambiente seguro para que o dependente químico possa estar falando, ele possa ter segurança em falar, que ele não vai ser julgado, não vai ser comparado com nenhum outro parente, porque tem pais, né, sem informações, que compara, o seu irmão é melhor do que você nisso, que você está sendo ruim e tal, que você é um drogado. Isso são coisas que eu não deve fazer. Então, por isso a gente prepara um ambiente seguro, né, para que você possa abrir esse diálogo com um dependente químico e que você possa oferecer a melhor ajuda que ele precisa, né? Não o que ele quer, mas a ajuda que ele precisa verdadeiramente. E se num caso, numa situação dessa, né, que foi mais positiva, e se o dependente, durante essa conversa, disser para o pai que não é verdade, que ele não está usando, que inventaram isso, né, que estão tentando, né, prejudicá-lo de alguma forma, e ele não reconhecer de fato? Isso pode acontecer, né? A pessoa se negar a aceitar ajuda, né? No caso, a pessoa pode continuar oferecendo ajuda. Ela vai fazer o papel dela, né? O pai ou a mãe, ela vai fazer o papel dela, vai continuar monitorando, observando, mas pode chegar na conversa e falar: filho, eu estou aqui para o que você precisar, estou disponível a te ajudar. Se você quiser irmos juntos a um profissional para você entender, para você conhecer sobre a doença, e
Isso vai facilitar, porque o profissional, o terapeuta, o psicólogo, ele vai saber identificar o Sim. estágio, né, que a pessoa, que o dependente está. Então, ela pode continuar oferecendo ajuda, mas ela tem que entender que um resultado, né, que está tendo ali são devido às escolhas que o dependente tem. Então, ela tem que entender que ela vai fazer a parte dela, mas é preciso que o dependente aceite a ajuda para que o tratamento seja realmente eficaz. Mas que não desista, que ela continue ali, olha, eu continuo com você, pode contar comigo, e a hora que você precisar, porque uma hora Ela vai ela vai reconhecer. reconhecer, porque chega uma hora que são muitas perdas, né? A pessoa perde bastante coisa, ela perde o amor próprio, a dignidade, ela perde o interesse pela vida. Por isso a gente vê muitos jovens tirando a própria vida. Então vai chegar um momento que ela vai precisar de ajuda, ela vai querer a ajuda. Então é ter calma, paciência e sabedoria e auxílio de uma pessoa que tem experiência no caso. Nós estávamos aqui conversando nos bastidores e acerca da próxima pergunta, né? Como iniciar uma conversa para uma possível internação. Entretanto, antes do programa começar, você estava conversando comigo que nem todo caso é caso de internação. Exatamente. Né? A gente tem que ter esse olhar, que hoje a gente vê muitas pessoas internadas em clínicas de recuperação sem precisar. Muita por falta até de ajuda, pela doença ser uma doença considerada, né, por saúde pública, não tem muita assistência. Então, por essa falta de profissionais e de assistência do governo, os parentes e seus familiares pegam seus filhos e internam eles, né, e levam para internar porque não tem uma ajuda profissional. E nem todo caso é de internação. Por isso que eu sempre aconselho que a pessoa procure, ou o pai ou a mãe, procure ajuda de um profissional, de uma pessoa especializada realmente em dependência química, que vai identificar, vai orientar a pessoa a trazer o seu familiar para que juntos sejam mapeados ali, identificado e estudada a melhor forma de tratar aquela doença, de tratar aquela pessoa, sem precisar de internação. Claro que existem casos que são mais agravantes, onde a própria pessoa reconhece que ela não consegue fazer o tratamento aqui fora, que precisa desse momento lá dentro da clínica. E enquanto isso, a família precisa ser assistida e cuidada aqui fora também. E como é que a gente pode, de uma maneira eficaz, Tom, ajudar um dependente químico que não reconhece o seu vício? Porque acaba sendo algo, né, que quando a gente não tem o conhecimento no assunto, a gente pode acabar agravando ainda mais. Sim. Né? Porque, analisando aqui de uma maneira bem, bem grosseira mesmo, né? O dependente químico usa a droga por conta, seja do estresse ou do sofrimento, né, de coisas negativas que acontecem na sua vida. Então, eu como um familiar que estou o tempo todo, você tem que se cuidar, você tem que se internar, e eu estou gerando mais estresse. E ao invés de ajudar, dar apoio, eu estou meio que alimentando o desejo pelo uso da droga. Então, como ajudar de uma maneira eficaz alguém que não reconhece o seu próprio vício? Então, é uma tarefa difícil, porque para que elas tenham um resultado positivo, é preciso que a pessoa queira. Como eu falei, tendo uma ajuda de alguém, né, que tem experiência, ele vai saber mostrar de um outro olhar, de uma outra perspectiva ao dependente químico que ele realmente precisa mudar, que ele precisa de ajuda. E isso existem várias estratégias, né, terapêuticas, psicológicas para estar tratando disso, né? E junto com o dependente químico está sempre oferecendo. Claro que essa questão de a pessoa não querer
não aceitar, isso acontece. Ela negar que ela tem a doença, que ela não precisa de ajuda. Mas, como eu falei, vai chegar um momento que ela vai precisar e que ela vai buscar. Enquanto isso, a família continua oferecendo ajuda, vai chegar, vai procurar junto com um profissional e caso ele ainda for, né, o dependente relutar sobre o tratamento, olha, eu estou aqui, eu estou do seu lado, na hora que você precisar, eu vou estar com você, você pode contar comigo. E ali ela vai usar as estratégias de evitar tá liberando dinheiro, tá pagando dívida, para que ela veja que tem uma responsabilidade sobre aquilo dali, sobre aquela escolha que ela está fazendo. Então existe essa estratégia que ela vai ter que adotar dentro da sua casa, dentro do seu âmbito ali, para que a pessoa entenda que a doença está causando danos, tanto no trabalho dela, muitas pessoas perdem o seu trabalho, perdem casamento. Então, ela vai com o tempo, como eu falei, com o tempo ela vai vendo as perdas e quando chega um momento ela recorre à ajuda, porque realmente é uma doença que tem causado muito danos familiar, no âmbito social, no âmbito de trabalho. A gente vê muitas pessoas, bons profissionais, que a gente perde. O próprio Brasil, né, o país todo, as cidades perdem bons profissionais e as famílias perdem bons pais também. É verdade. E é algo angustiante. É muito. Né? Eu me coloco no lugar de uma mãe, né, de um dependente químico, e a mãe tentando oferecer ajuda, vendo a evolução do quadro, vendo o filho se perder, né, em meio ao uso, né, de um entorpecente, e o indivíduo ainda não reconhecer que está ficando, né, está se agravando o quadro. Exatamente. E a chegar ao ponto de ele próprio pedir ajuda. Em todos os casos, Tom, existe a recuperação? Sim, existe. A gente não pode desistir nunca, né? Eu costumo falar que Jesus, ele nunca desistiu de nós em nenhum momento, né? Mesmo a gente se afastando, mesmo a gente tendo as escolhas erradas, mas quando a gente volta e busca ajuda, pede ajuda, ele estende a mão, ele nos ajuda. Como eu falei, ele está ali, a gente, né, são as nossas escolhas, mas quando a gente pede ajuda, ele está disponível para nos ajudar. E nesse caso, como eu falei, é importante que a gente ajude, que a gente acredite, mas que a gente consiga fazer com que a pessoa entenda que ela consegue também. Eu conheço muitas pessoas que venceu o vício, né, das drogas com mais de 16 anos de uso, 15 anos, e é possível sim vencer, é possível sim ter uma vida saudável, um relacionamento. Se restabelecer socialmente. Exatamente, ter a sua vida social novamente e, como a gente sempre fala, né, após um tratamento, a recuperação dela, ela vai ser a resposta para outras pessoas que precisam de ajuda. Como falam, né, no NA, que é o grupo de Narcóticos Anônimos, a mensagem, a pessoa é a própria mensagem da recuperação para outras pessoas. Então, tem sim, a não ser que a pessoa realmente não queira. Eu não quero viver essa vida e abandona tudo, mas é muito difícil. A pessoa que quer mesmo, ela consegue sair das drogas, ela consegue reestruturar a sua família, seu trabalho, no seu âmbito social. E isso é uma vitória muito grande, não só para a família, para o dependente químico, mas para toda a sociedade, porque é mais uma pessoa que vai ajudar ao outro dependente químico. E a gente ouviu, né, essa resposta tão abençoada, que existe a possibilidade de cura para todos. Sim. Entretanto, a gente sabe que pode acontecer também recaídas. Sim. Né? As recaídas, elas são reais. E como ajudar um dependente químico que recaiu? Então, a recaída é algo que realmente pode acontecer. Existem casos de pessoas que não têm, mas é porque a pessoa está focada no seu tratamento, na sua recuperação, né?
quando trabalha a parte espiritual, exatamente, ela nos ajuda a isso, a se permanecer sóbrio, né? E isso é dia após dia, a gente vive, né, só por hoje, a gente vai superando as dificuldades, né, os desafios, não falo nem problemas, porque a gente tem que ressignificar, Sim. né? Então, são muitos desafios que estão aí para a gente poder superar. E a recaída, isso pode acontecer, mas não quer dizer que ela não pode ser algo recorrente, que fique constante. Mas você caiu, levanta, continua, você está com o seu projeto, o seu programa, continua caminhando. Isso é algo que, infelizmente, acontece com muitas pessoas, mas não quer dizer que está tudo definitivo. Jogado fora, que é aquilo que ela aprendeu, que ela está vivendo, não vale. Exatamente, ela tem que se levantar, continuar, e os parentes, os familiares, evitar aquele julgamento que acaba acontecendo por falta de conhecimento, que isso não ajuda. Então, é o apoio, é apoiar, estender a mão e continuar o acompanhamento, continuar o tratamento. O amor e a dedicação da família fazem toda a diferença. É importantíssimo o apoio da família no processo de recuperação. Ele faz parte, né, do programa de tratamento, o apoio, o acolhimento, a assistência, porque a gente não trata só o dependente químico, mas toda a família precisa ser acompanhada também. Então, tudo muda. Os comportamentos vão mudar, as atitudes e as falas também acabam mudando. Acaba tendo uma reeducação para poder ter uma comunicação saudável ali na família. E a maneira de lidar, né, é a mesma, caso seja um filho ou um pai, um marido ou uma filha? Certo, então, é uma pergunta boa, né? Bem profunda, porque normalmente quando a gente faz estudos, a gente recebe casos, né, de dependência química, a gente estuda o âmbito familiar. O filho está usando droga, mas de alguma forma a substância entrou na família. Quem da família já usa antes? Porque normalmente o filho ele segue o espelho de um pai, de uma mãe. Então ele acha que ele pode fazer porque ele vê dentro de casa. Então são coisas que precisam ser observadas. Antigamente, eu falo porque eu vi muito isso. As famílias faziam festa, muita bebedeira, e tinha aquela coisa dos homens, né, principalmente, dar o primeiro porre no filho, né? Porque era meu primeiro Sim. porre. E ali já foi introduzido a droga, já foi introduzido o álcool. E aquilo dali, o jovem já vem crescendo com a naturalidade de que a bebida é aceitável, pode. Só que o álcool é a porta de todas as outras drogas. Sim. Então, a gente vê os comportamentos familiares. Então, a gente busca para saber se o pai ou a mãe também tem o uso, para poder ajudar a toda a família. No caso do tratamento, nesse caso do filho e o pai precisa fazer o tratamento. Por quê? Porque ele iniciando o tratamento, o filho também vai fazer. Porque é um exemplo, né, do pai buscando ajuda, se tratando para ajudar o filho a sair das drogas. Então, é por isso que a comunicação entre a família, o acompanhamento profissional terapêutico ou psicólogo, né, na área de dependência química, a gente mapeia essa família para poder saber aonde tem, se o pai também precisa de ajuda, porque na verdade toda a família precisa, né, tanto o dependente quanto o codependente também, para poder aprender a lidar, e a gente tratar tanto o pai como o filho. E por quê? Porque se um caso do pai tiver a dependência química e for agravado, a gente precisa intervir e ajudar, porque é difícil você tirar um pai para internar, né? Você pegar um pai de dentro da família, aquele homem que leva o sustento para a família, e você levar ele para internar. Você tira um apoio financeiro daquela família, e muitas das vezes o pai acaba ficando dependente porque não pode se
não pode ausentar. sair da família. Então é importante que a família receba esse apoio, essa ajuda psicológica, né, de um profissional para poder ser tratada toda a família. E o processo de recuperação é um processo que é muito eficaz, se a pessoa querer realmente ser tratada, porque toda a família muda, todo o comportamento, a comunicação, o relacionamento, são descobertas, né, que vão fazendo durante o processo. Aquela coisa que a gente falou da mesa, a alimentação muda, porque a família está junta, está reunida, tanto o pai, a mãe, os filhos. Então a alimentação vai mudar, eles vão conversar sobre o processo. E a família unida, uma vai ajudando o outro a manter firme no processo, na recuperação. Olhando com um olhar leigo, é mais persistente a tentativa de apoio da família quando se trata de um filho. Sim. Comparado a quando é o caso de um esposo, por exemplo. Sim. Né? Porque o quadro ele muda. Muda muito. Muda muito porque são comportamentos diferentes e responsabilidades diferentes. A gente sabe que os filhos têm uma responsabilidade, um compromisso, e o pai também tem outra responsabilidade diferente do filho, e os seus compromissos, como pai, como família, como o provedor e também aquele que tem que educar a família. Como uma esposa que lida com um marido dependente, como não abrir mão do seu casamento? Então, como ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de ajuda psicológica, ela precisa de ajuda. Hoje existe vários grupos de apoio para codependente, né? É muito bom, muito eficaz. Tem alguns que eu citei até, que é o Naranon, o Amor Exigente. Não são todas as cidades que tem, mas existe esses grupos online também, onde a família, né, o codependente, ela recebe, a esposa, ela recebe ali um acolhimento, existe partilhas de experiências de pessoas que estão vivendo aquilo dali, como superaram, existe apoio também de um representante ali do grupo, que dá aquele suporte a ela, né, a esposa, para ela poder superar aquele momento difícil com apoio psicológico e o apoio de um grupo de apoio mútuo, de recuperação, para ela poder ter um ambiente saudável, ela entender aquele processo e ser cuidada também, porque a esposa ela não pode desistir dela. Sim. Principalmente, ela tem que tratar dela, ela tem que cuidar dela, e isso requer em tudo, na área física, como a sua beleza, como a sua alimentação, uma atividade física, para que ela não viva só para o dependente químico. Ela precisa cuidar dela para que ela tenha saúde para poder cuidar do esposo, oferecer a ajuda ao esposo. Então, é importante que a esposa, né, no caso desse, ela peça mesmo ajuda, que ela procure um grupo, né? Normalmente o profissional, né, o terapêutico, ele sabe encaminhar, indicar um grupo de apoio para mulheres, para ela poder ser acompanhada, ali ela participar e ver que ela não está sozinha. E a gente está falando muito sobre os homens, né? O sexo Sim. masculino. Entretanto, também algumas pessoas, alguns dos dependentes são mulheres, né? O comportamento, ele modifica do masculino para o feminino? Um pouco, ele modifica um pouco porque, né, os comportamentos são diferentes. As mulheres, dependendo do grau, né, dos estágios, acaba sendo até mais agravante pelas doenças que vão vindo, né, ao decorrer, porque as mulheres param de trabalhar, vivem aquela vida ali contínua. Se ela não tiver um tratamento logo de início, um acompanhamento, o caso pode se agravar ainda mais. Hoje a gente vê muitas mulheres
em tratamento, mas não só pela dependência química, mas você precisa fazer um mapeamento na saúde né, total, porque acaba tendo outros relacionamentos naquele Sim. meio, e nesse meio de drogadição, de dependência, existem outras doenças também que precisam ser tratadas, não só a dependência química, a droga em si, o uso da droga, mas outras doenças precisam ser acompanhadas, precisam fazer exames né, constantemente, evitar prevenções em relacionamentos. Tem que ter um tratamento não só focado na droga, mas no seu corpo físico e na sua saúde mental todo. Então, a mulher ela é mais sensível, Mais inclusive sensível. nessa área também. Mais sensível. E até mais suscetível a outros tipos de doenças. Porque ela também ela é geradora, ela, Sim. Né, ela gere filhos, ela tem, então com isso ela precisa ser acompanhada, principalmente se estiver grávida, para que durante a gravidez, a gestação, ela não tenha o uso das drogas, porque isso vai para a amamentação. Sim. E a criança também acaba sofrendo danos na saúde por causa do uso da droga. Por isso que a gente precisa intervir quando tem esses casos de mulheres grávidas e vão para casa de recuperação. É importante ter esse momento para que elas sejam tratadas, para evitar realmente parar de usar a droga por causa da outra vida que ela está carregando. Interessante a gente só pincelar sobre isso, que eu lendo a respeito, né, e buscando mais informações, inclusive crianças nascem com abstinência por conta disso, né? Sim, é visível até quando você vê uma criança, né, que nasce com abstinência, quando a mãe teve a sua gestação toda de uso, a criança nasce mesmo com abstinência, e a criança precisa passar por um tratamento também de desintoxicação para poder voltar e mapear né, a criança. São vários exames que tem que fazer para ver se causou outros danos, não só na abstinência, mas na parte física também. Então, o que não dizer a um dependente químico? Tem muitas coisas que a gente não deve falar, né? Principalmente é que ele não tem mais jeito. Então, eu resumo, né, da forma que a gente não pode falar, cara, você não tem mais jeito. Isso acaba com a expectativa da pessoa, né, do dependente químico. E é algo que a gente não pode falar, porque tem jeito. Então, é algo que se a gente tem um dependente químico na família, a gente tem que ter esse amor a ela, ao próximo, empatia, e não dizer que ela não tem mais jeito, porque todos temos jeito, basta a gente querer. Então, como dar suporte a pessoas que lidam diretamente com o dependente químico é esse, né? O apoio psicológico, né? O emocional. E você citou, né, o Naranon. Existem outras associações, outros grupos que você possa citar? Sim, tem o Codependente, que é um outro grupo também que dá suporte, né, assistência a familiares. Esses grupos, como eu falei, não são todas as cidades que têm, mas eles têm online. Existem grupos pelo WhatsApp, existem grupos pelo Telegram. É importante que a pessoa esteja sempre buscando, né, se ela está vivendo aquilo dali, né, aquela vivência da dependência, ela buscar ajuda, mas que ela procure uma pessoa especializada, né, que na dependência química, porque ela vai ter mais facilidade a alcançar esses grupos, ter mais acesso a esses grupos, e ela entender, tendo conhecimento da doença, conhecimento de como lidar, ela vai saber oferecer um melhor tratamento e sem muito desgaste para ela, porque ela vai entender muita coisa. Então, vai ser trabalhado com uma inteligência emocional com ela também, para ela poder se preservar, ela se cuidar e não sofrer tanto, porque a gente sabe que o dependente químico ele sofre, mas ele está no uso da droga. Então ele recorre à droga, é como um refúgio para ele, né? Uma fuga, um escape. Agora, para o dependente, para o codependente, né, o familiar, ele encara tudo aquilo ali
de cara, seco, sóbrio, e não é fácil. Não é fácil, é muito amor. Então, é importante que a pessoa busque realmente ajuda, porque sozinho ela não consegue, realmente, sozinho é difícil. A gente não foi feito para viver sozinho, né? Toda a sociedade, a gente precisa um do outro. Hoje tem muitas informações, muitos profissionais, muitas pessoas boas dispostas a nos ajudar. E são chaves, eu costumo falar, né? Deus ele dá a chave, mas a gente precisa abrir a maçaneta, abrir a porta, a gente precisa acessar. Então está disponível, a gente precisa buscar ajuda, buscar conhecimento. Conhecimento ele liberta, ele é libertador, tanto como profissional quanto a parte espiritual. E citando a espiritual, né, como cristãos, Sim. A gente também precisa entender que a dependência química é uma doença, sim, que Sim. precisa ser tratada, sim, né? Entretanto, a gente também precisa olhar com um olhar espiritual. Sim. E, inclusive, nos bastidores também falávamos um pouco sobre isso. Exatamente. Né? Que em alguns casos você poderia comentar sobre isso? Sim. Né? Que em alguns lugares não aceitam, né? A palavra infelizmente é essa, não aceitam o tratamento também como sendo espiritual. Exatamente. A doença da dependência química, ela é uma doença, né, como eu falei, crônica, é progressiva, ela também é uma doença social, que a gente sabe que afeta toda a sociedade, é uma doença familiar, porque não tem classe, então ela atinge todas as famílias, ela destrói muitas famílias, destrói casamentos, destrói sonhos, né? Muitas pessoas perdem seus sonhos. Eu conheci pessoas que eu já estudei, inclusive com pessoas que perderam casa, perderam carro, perderam família. E perde mesmo, porque você vende tudo para você continuar vivendo aquela vida nativa. E você perde sem você ver, porque vai vendo, vendi meu carro, vendi. Isso eu vejo, a gente vê nas redes sociais quantos profissionais de televisão, jogadores de futebol, que perderam tudo para o uso da droga. E quando a gente fala, né, a parte também espiritual, porque é importante o tratamento espiritual, porque o tratamento espiritual ele vai te trazer, vai te devolver a sanidade, você vai te ajudar a viver ali a sobriedade no dia após dia. Você entender que aquela vida nativa ali só te trouxe destruição. E quando você busca ajuda espiritual, você tem um suporte maior. É uma libertação de tudo aquilo que estava te causando mal, né? Estava te causando uma destruição na sua parte física, na sua parte psicológica. E o tratamento espiritual, ele te completa, ele te liberta, você aprende, você vai te ajudar a se ressocializar. Então, eu como terapeuta, eu sou terapeuta cristão, então todo o meu projeto, todo o meu processo de trabalho é voltado para a parte cristã, porque é a palavra de Deus que liberta. Então, tudo que eu tenho de ferramentas que eu estudei, que eu aprendi, ferramentas terapêuticas, de PNL, tudo eu trago dentro da palavra de Deus, e a pessoa tem realmente um resultado muito positivo, porque ela vai aprender a viver sem a droga. Ela vai ver e olhar com a outra perspectiva, com esperança, com amor ao próximo, com amor à família. Vai conhecer a verdadeira alegria. Exatamente. É a verdadeira paz, né? Eu experimentei isso e não tem dúvida assim. Você, quando tem essa libertação, esse despertar espiritual, você tem a verdadeira paz dentro de você e nada vai te abalar. Então você vai aprender a lidar com todas as situações. Você vai receber de Deus uma inteligência para poder lidar
com todos os desafios, sabendo aonde você pode acessar, onde você não pode, quem são as pessoas que podem estar junto com você, quem são as pessoas que não podem. A palavra de Deus diz, né, ali em Salmos nos ensina, a gente precisa evitar pessoas, precisa evitar hábitos e lugares. Então, é uma base, eu chamo dos 3 pilares, para a gente evitar mesmo, a gente parar de usar a droga, a gente precisa evitar. E tem pessoas que realmente Deus vai tirar do seu caminho, mas vai colocar outras pessoas, assim como fez comigo, que vai te levar, que vai te conduzir, vai te ajudar no seu processo. E assim a gente vai sendo cada vez, né, tendo uma mudança cada vez melhor. Então nós aprendemos aqui que não existe desistência. Não. Não existe abrir mão, não existe abandono, né? Pelo contrário. A gente tem que estender a mão, a gente tem que acolher, tem que oferecer amor, oferecer ajuda, até que a pessoa realmente queira a ajuda. E essa vitória não é uma vitória só do dependente químico, é uma vitória da família, é uma vitória social, porque depois dela sendo recuperada, ela vai ser ressocializada novamente. Vai voltar a ter seu trabalho, seus estudos. Eu falo porque eu tive vivência, e muitos anos atrás eu achava que eu não era bom para isso, não era bom para aquilo. A minha parte psicológica, a minha parte, né, de estudo já estava, né, já acabou, mas Deus me fez... eu me surpreendi com o que Deus fez na minha vida, porque eu nunca imaginei que eu ia voltar a estudar, que eu ia me especializar, que eu ia me aprofundar. E desde lá, quando eu tive meu despertar, minha mudança, eu tive prazer em leitura, em ler mais, estudar mais, me aprofundar e investir tanto em conhecimento quanto em saúde, que é importante, a gente cuidar da nossa saúde com atividade física, uma alimentação saudável. E isso é muito gratificante, porque realmente hoje o que eu estou fazendo, eu não imaginava que eu estaria fazendo, porque Deus transformou mesmo a minha vida. E é isso que eu deixo, né, que eu sempre falo. Deus, ele é capaz de fazer nova todas as coisas. Então, o que a gente pode falar, no caso, para os familiares que nesse momento possam estar se sentindo impotentes ou até culpados pelo quadro, né? Isso acontece porque o codependente, ele quer assumir a responsabilidade que é do dependente químico. E é ao contrário. Por isso que ela precisa de ajuda para mostrar para o dependente químico que tem responsabilidade por aquilo que ele está fazendo. As escolhas foram dele, não do codependente. Então, quando o codependente familiar ele consegue ajuda, ele consegue entender que a responsabilidade daquela situação não é dele, ele tem que realmente mostrar para o dependente que tem consequências sim, que tem perdas sim, que tem prejuízos na saúde sim, são responsabilidade do dependente químico. E ele, como ajudador, né, como familiar, ele tem que ter um cuidado com ele para ele realmente não absorver aquela culpa, porque acaba que ela não consegue ajudar com eficiência o codependente e ele vai continuar a vivência inativa porque acha que a responsabilidade é toda vez que ele adquirir uma dívida, o familiar vai lá e vai pagar. A hora que ele quiser usar uma droga, o familiar vai comprar, vai dar o dinheiro a ele. E o dependente químico, ele é especialista em mentir, ele é especialista em manipular, manipula mesmo. É por isso que tem que ter a ajuda de uma pessoa que entenda, para que ela não assuma essa culpa, porque o familiar não assume essa culpa, porque vai precisar ter algumas outras atitudes, como eu falei, evitar deixar o dinheiro na mão, evitar
que a pessoa possa roubar dentro de casa, que isso acontece. Então, ajuda é importante, que ela entenda que a culpa não é dela, as escolhas não foram a família, nem a mãe, nem o pai, e que ela pode ajudar sim de outras formas, mostrando que a realidade para o dependente químico, para que ele comece a assumir as responsabilidades, porque enquanto ele não assumir a responsabilidade, a família sugar, absorver a culpa e continuar trazendo a responsabilidade para si, ele não vai mudar. Ô Tom, e por incrível que pareça, eu já ouvi mães, inclusive, falando a seguinte frase: eu ainda não conhecia Cristo e me escandalizei. Hoje, como cristã, eu fico ainda mais perplexa. Eu ouvi certa vez uma mãe dizer: eu compro a maconha do meu filho e prefiro que ele use no quarto dele do que ele vá para as ruas comprar e vá para algum lugar usar a droga. Acontece, infelizmente acontece. Ela acha que dessa forma ela está protegendo o filho dela. Eu estou protegendo meu filho de estar na rua, da violência, né, da rua, e ela está contribuindo com a dependência dele. E não está ajudando ele, porque eu também já ouvi muitos casos, inclusive, da mãe falar que o filho só fuma por esporte. Meu filho ele fuma maconha por esporte. Isso não existe por esporte. Ele fuma porque ele gosta, porque prazeroso. É prazeroso para ele e ele se tornou dependente daquela droga ali. Então não existe que eu fumo por esporte, eu vou cheirar, eu vou uma cocaína ou qualquer outro tipo de droga por esporte. Não. E a família, né, o pai ou a mãe que age dessa forma, ela não está ajudando o filho. Ela quer ajudar o filho, então ela tem que procurar ajuda mesmo, com um tratamento para ele ser curado, para ele ser restaurado novamente. Inclusive o álcool, né? A gente também está falando, incluindo o álcool, porque a gente hoje enxerga uma naturalidade com a bebida alcoólica como se fosse um suco de frutas. Sim, né? exatamente. Entretanto, causa o mesmo malefício, se não maior, devido à maior facilidade no consumo, né? Na compra, no uso habitual. E é muito mais difícil, eu acho, o ser humano enxergar no álcool, no uso do álcool, que ele está dependente, do que na propriamente a droga. É porque eles pensam que a dependência química é só na maconha, cocaína, crack, outros tipos de droga. Não, a dependência química ela é o álcool. O álcool é, como eu falei, a porta para todas as outras drogas. Porque existe característica onde o jovem, né, tem um acesso fácil ao álcool e a cocaína ela vem logo depois. Por quê? Porque quando a pessoa está muito bêbada, ela utiliza na mente dela, né? Eu vou usar a cocaína porque ela vai cortar a onda do álcool e eu continuo usando a noite toda o álcool e a cocaína, porque ela acha que a cocaína corta o efeito, né, de ficar bêbado, mas ela já se viciou na outra droga. Né? Não foi só o álcool foi só a porta. Isso também é quando não usam a tão famosa bala, né? Que são os comprimidos. São os comprimidos. Essa é uma droga que é sintética, né? Sim. E ela causa muitos danos, assim como o crack também, né? A balinha, né? Que eles falam, e o ácido. Isso. Ele causa, principalmente a parte psicológica, né, neurológica, ela faz com que a pessoa tenha alucinação. Então, é uma viagem, né, com aquela droga. E isso é viciante. Acaba que a pessoa ela, né, sai daquele momento de estresse da vida, né, que tem, dos desafios da vida normal, e ela começa a viajar. Aí sente aquele prazer, aquela alegria, que é momentâneo. Mas o ácido, a bala, o loló, o lança-perfume, são drogas que faz a pessoa ter essa alucinação e mata. Porque eu já vi, aqui em nossa cidade principalmente, eu já tive um amigo da infância que perdeu a vida
pelo uso do loló, né, que afetou a saúde dele e ele morreu. Você cai, você pode... você usou e morreu? Não, mas você pode cair, bateu com a cabeça e Sim. faleceu. Então você fica mais sensível a qualquer situação agravante. Então, como falei, né, a bala, o crack, hoje em dia é uma das drogas, por ser mais barata, né, ela causa uma alucinação tão forte que a pessoa se vicia, né, ela fica dependente tão rápido. Então, em 1, 2 vezes, ela já está dependente do crack. E é uma das drogas que mais destrói a pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com nossos familiares para não chegar a esse ponto, a chegar a esse estágio. Porque ela vai usando uma droga que é um pouco mais cara e depois ela vai buscando uma droga que é mais barata, porque ela já perdeu trabalho, ela perdeu dinheiro, ela já vendeu muitas coisas e vai buscar a mais barata. E a gente vê a destruição das vidas aí. Então, a gente precisa se atentar a isso, né? As famílias e a sociedade precisa parar de normalizar o uso do álcool. E não porque... É muito interessante a gente falar sobre isso, porque quando olham para um cristão, né, um cristão real, né, um cristão raiz, vamos dizer assim, né, um genuíno, que se abstém da bebida, que se abstém desses ditos prazeres da carne, não é porque quer ser santo, é porque a gente conhece através da palavra de Deus os malefícios que podem ser trazidos para a nossa vida. Né? E muitos ainda vêm com argumentos, né? Que Jesus bebia vinho. Exatamente. Porque na Bíblia não está escrito que é proibido beber. Entretanto, a gente sabe que tudo nos é lícito, Sim. mas nem tudo nos convém. A palavra também nos ensina a ter equilíbrio. Então, como eu vou ter equilíbrio se eu já tenho uma predisposição ao vício? Exatamente. Vamos parar de normalizar o uso de algo que pode destruir a nossa vida, destruir a nossa família, por um simples prazer momentâneo, que pode ser substituído pelo prazer eterno, que é a presença de Cristo na nossa vida. Nós não estamos aqui para, grosseiramente falando, enfiar o evangelho goela abaixo de ninguém. Nós estamos aqui para trazer um ponto de vista mais claro sobre o que um prazer momentâneo pode gerar numa família. Pode gerar a destruição, pode gerar morte. E não é isso que nós, como cidadãos, como cristãos, queremos para você que está aí do outro lado nos ouvindo, para a sua família. Não normalize um hábito que não é saudável, seja no álcool, seja nas drogas, né, ilícitas, seja na sua conduta de vida. Não normalize aquilo que vai gerar morte dentro da sua casa. E, Tom, eu queria que você deixasse uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo também. Sim, como você estava falando, né? Nem tudo é lícito, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Mas a palavra de Deus também nos ensina a ser sóbrios e vigilantes. Sim. Então, devemos ser sóbrios e vigiar dia após dia, né? A gente viver um dia de cada vez, né? Só por hoje, e entender o que a gente deve fazer para nos manter sóbrio e no nosso tratamento e na nossa recuperação. Como a gente falou, é um desafio muito grande, né? Não é fácil, mas é possível sim ter uma vida saudável novamente, ter uma família restaurada. Quando a gente procura realmente, como você falou, procura a Cristo, né, Jesus, a gente procura porque a gente precisa de ajuda, a gente entende que sozinho a gente não consegue, não porque a gente quer ser santo, mas a gente entende porque a gente precisa mesmo de ajuda. Por isso a gente procura a Deus, procura o Evangelho, para a gente poder fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus sempre vai ser a melhor,
né, vai ser perfeita. Ele não faz uma obra pela metade. Ele, né, Deus, ele faz a obra completa. Muitas das vezes a gente não entende, mas a gente precisa viver o processo. Às vezes a gente está no meio do processo e a gente não está entendendo aquilo que está acontecendo. Mas quando as coisas vão acontecendo, a gente vai entendendo. Foi realmente a mão de Deus ali naquele lugar, naquele momento. Então, eu quero dizer para você que está ouvindo, né, que está participando junto com a gente, não desista do seu familiar, busque ajuda. A dependência química é coisa séria, não é brincadeira, mas o amor familiar, né, o amor de Cristo também, ele vence todas as coisas, vence todas as dificuldades, os desafios, todas as dependências, né? A gente passa a depender do conhecimento da vida de Cristo na nossa vida. Então a gente passa a ser uma pessoa melhor, a gente passa a ser um pai melhor, um bom profissional, e para a sociedade, né, é a mensagem que outras pessoas estão precisando nesse momento. Então, se você tem um dependente químico na sua família, ou se você conhece alguém, não julgue ele, não faça comparações, não aponte para ele, a não ser estender a mão para ajudar essa pessoa, porque tem jeito, sim. E a gente vai ficando por aqui, Tom. Agradeço a sua participação. Deus abençoe sua vida, Amém. Continue Glória a Deus. abençoando o seu trabalho, Amém. né? Que por onde você vá seja uma ferramenta usada por Deus. E você que está nos ouvindo, a gente volta na próxima segunda-feira. Quero deixar um abraço para o meu amigo Vitor. Vitor, amanhã é contigo, hein? Abraço, meu amigo. Gente, fiquem com Deus e sejam abençoados em nome de Jesus.